Provérbios capítulo 24, versículos 13 e 14. Eu vou explicar o versículo 13, depois vamos para o 14, certo? Vou ler os dois textos nas várias versões. Na versão Almeida Revista Atualizada diz assim: Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Na versão revista e corrigida, diz assim: Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma, e se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Vamos para a linguagem de hoje, diz assim: Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce a sua língua, assim também a sabedoria é boa para a tua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Na versão contemporânea, diz assim: Meu filho, coma mel, que é bom para você. Prove as mais deliciosas iguarias. E faça o mesmo com o conhecimento e a sabedoria. É ótimo para a alma, porque assim seu futuro está garantido, sua esperança está firmada numa rocha. Na Bíblia Viva diz assim: Meu filho, coma mel, porque você sabe como o mel é gostoso e faz bem ao corpo. Saiba que a sabedoria é para a alma, o que o mel é para o corpo. Se você se tornar um sábio, terá um futuro brilhante e realizará todos os seus sonhos. Então a gente vai falar sobre Provérbios 13 e 14. Para começar, a primeira parte não precisa explicar muito, embora eu vou só explicar rápido. Que é comer mel, todo mundo sabe que comer mel é muito bom. Né? O favo de mel é doce, todo mundo sabe disso. Então o autor está usando aqui uma metáfora. Esse ponto eu vou chamar a atenção. Porque ele está usando o mel como metáfora para algo que é agradável, nutritivo e benéfico à pessoa. E ele está apontando para quem? Para a sabedoria. Está dizendo, olha, da mesma forma que o mel é doce, é agradável e nutre o nosso corpo, porque tem muitas vitaminas. Né? O mel ajuda a gente até a melhorar a imunidade. Certo? Então, o mel na cultura antiga, na cultura do Antigo Testamento, por exemplo, de Provérbios, era um alimento muito valioso e era apreciadíssimo. É tanto que quando Deus diz assim para o povo ir para a terra prometida, diz, olha lá, mana, leite e mel. Então, são duas coisas excelentes, são nutrientes para o nosso corpo. Né? Então, a ordem de comer mel indica a importância de se buscar aquilo que é bom, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, e referir-se ao mel aqui não é só o prazer de você sentir algo doce na boca, mas é o valor de algo que você vai se beneficiar com ele. O mel traz benefícios enormes para a vida da gente. Então, ele fala que o favo de mel é doce ao paladar, porque na época, diferente de hoje, né, a gente vai no supermercado e compra lá o potezinho já com mel, já tudo separado do favo. Antigamente não, você pegava o favo e chupava o favo, não é assim? Chupava o favo, botava o favo na boca e ficava chupando o favo de mel até extrair o mel todo. Hoje já não é mais assim. Hoje a gente já vem dentro do vidinho separado para você não se preocupar. Alguns até colocam o favo lá dentro, né, para ter aquele efeito psicológico, mas o importante ali é o mel. Né? Então, essa interpretação mostra o seguinte: o que é que o sábio quer dizer aqui? Quer dizer que a sabedoria é algo que vai nutrir a gente, que vai trazer nutrientes para a alma da gente, para a mente, para o corpo, porque tudo vai repercutir para o corpo, para a vida da gente. Então, do mesmo jeito que o mel fortalece o corpo, a sabedoria vai nutrir a nossa alma. A outra coisa que ele quer chamar a atenção é que a verdade ela é doce. A verdade é doce. E o conhecimento, ele traz recompensas.
mesmo quando você precisa exigir um esforço. Né? Então, a compreensão é que a gente tem que ter, meus irmãos, é que um sabor doce que transforma a vida é aquele sabor, essa figura de linguagem quer dizer que o que é doce para a alma é que é bom. E ele diz, a sabedoria é algo doce. Quando o irmão Juvenal já provou o favo de mel já, é gostoso, ele está querendo dizer que para a sua alma, quando ela vai beber do favo de mel da sabedoria, ela vai sentir a mesmo prazer. A sabedoria vai trazer prazer, certo? Então, quando ele diz isso, ele está dizendo que tem que sempre tomar mel. Por exemplo, o que é que eu faço na minha casa? Eu tenho um potezinho que eu já separo, aí eu pico cebola roxa, encho o pote de cebola roxa e derramo o mel lá dentro. Aí deixo curtindo, um dia, 2, 3, depois eu vou tomando colherzinha de chá de mel. Ao mesmo tempo que eu estou tomando mel, estou tomando os nutrientes que também tem da cebola, que sai para o mel e que ajuda a manter o quê? A imunidade, limpa o pulmão, né? Você sente que tem energia no corpo, você não fica resfriado, né? Porque os nutrientes que nutrem o corpo, dá energia, você sente a energia do corpo voltar. Né? Então, por conta dos nutrientes. Então, ele está dizendo o seguinte, a sabedoria é do mesmo jeito, você tem que estar constantemente provando o mel da sabedoria, certo? Então, meus irmãos, a gente tem que ter prazer no conhecimento, que infelizmente algumas pessoas não têm, né? Senão nós estaríamos com a sala aqui lotadíssima de gente, querendo saber e conhecer, mas infelizmente alguns não querem. Então, a ideia aqui é que o verdadeiro conhecimento e a sabedoria são como mel para a alma, certo? Ou seja, a sabedoria, meus irmãos, é uma experiência saborosa. É saboroso provar um mel de qualidade, gostoso? É. Né? E depende da florada também, né? Os irmãos sabem que cada florada dá um mel diferente, né? Tem um mel que, dependendo da árvore que ele for feito, ele fica mais amargo, né? Ele é mais gostoso, dependendo do tipo do mel, do tipo da abelha, não é verdade? Então eu já provei vários tipos de mel, né? Mel mais simples aos mel mais sofisticados, como ele diz, das abelhas mais refinadas, vamos dizer assim, né? Eu já provei, já comprei mel caro já. E realmente cada um tem um gosto diferente, né? Tem uns que amarga na garganta, ele arde, outros que ardem quando passam na garganta da gente, por conta dos nutrientes que ele tem, certo? Então eu gosto muito de provar mel com iogurte, por exemplo. Iogurte natural é leite, né? Leite e mel. Aí você coloca o mel, mistura e come e fica muito gostoso. Fica muito gostoso. E aí eu só me remonto àquela ideia de Deus dizendo ao povo, vocês vão para a terra que manda leite e mel. E realmente é uma combinação muito gostosa. Aí o indivíduo aqui, o sábio de provérbio, está dizendo para os indivíduos assim, essa doçura do mel representa o aprendizado que você vai ter prazer em aprender. Eu não sei se os irmãos têm esse sentimento, comigo acontece isso, eu sinto prazer quando eu estou lendo algo que eu estou aprendendo, eu sinto prazer. Fico ali e pudesse ficar o dia todo. Mas tem as obrigações, não dá para ficar o dia todo. Mas eu sinto prazer, aquilo ali me prende, ali eu fico meditando, pensando, refletindo, e isso vai me trazendo conhecimento, vai trazendo reflexão sobre a vida, vai trazendo sabedoria. Então, ele está dizendo, esse aprendizado, essa sabedoria, essa prática da verdade, são recompensadoras. Então você vai sentir a doçura do conhecimento, certo? Então, essa doçura do mel nos lembra a beleza do prazer, do verdadeiro conhecimento, da verdadeira sabedoria. Porque a sabedoria não instrui apenas, mas ela também traz essa satisfação para a alma. Porque, irmão, não sei se vocês já pararam para ver, pensar. Vocês já analisaram em relação a vocês mesmos? Há um ano atrás, o que vocês têm de conhecimento hoje, há de um ano atrás,
É diferente. Vocês percebem, eu já percebi isso em vocês. Eu já percebi que cada um já demonstra que tem muito mais conhecimento. Tem irmãos aqui que nem falava. Hoje já fala, hoje já dá uma opinião, eu peço a sugestão, eu digo ali, tal situação. Aí ele já fala, já pensa. Eu digo que naquele texto bíblico que a gente estudou, é realmente, pastor, naquele texto bíblico diz assim, é bom a gente fazer assim. Então ele está começando a adquirir sabedoria. Por quê? Porque está se instruindo, está estudando. Então, da mesma forma que o mel é uma fonte de energia e de prazer, a sabedoria é uma fonte de orientação e alegria. E ela proporciona a experiência de uma vida mais rica. Uma vida com sabedoria, meus irmãos, é uma vida mais feliz. Porque a gente vai enfrentar os problemas e a gente diz, não, esse problema eu tenho que resolver e vou conseguir. Difícil é quando você chega diante do problema que você não consegue resolver. Você diz, e agora o que é que eu vou fazer? Eu não tenho a menor ideia por onde começar. O que eu devo fazer aqui? Não, através da sabedoria você vai aprendendo na vida a lidar com certos problemas, situações, e você vai descobrindo a forma de solucionar problemas. Então é essencial viver essa harmonia com a virtude, viver harmonicamente com a virtude, com a sabedoria, para ter virtude. Certo? No 14 diz assim: sabe que assim é a sabedoria para a tua alma, se achares, haverá para ti bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Então veja só, o versículo 14 é um paralelo em relação ao 13, falando da relação da sabedoria com o mel. O mel simboliza o que é bom e agradável, a gente já viu. No 14, a sabedoria é apresentar como um tesouro valioso, que vai proporcionar um bom futuro, que não vai permitir, ou seja, esse conhecimento que a sabedoria tem, nos traz, ele vai permitir que a esperança da gente não sejam frustradas. Ou seja, para o bem-estar da alma. Uma alma feliz é uma alma que adquire sabedoria. Uma alma feliz é uma alma que adquire sabedoria. Uma alma feliz é uma alma sábia, é uma alma feliz. Então, diz aqui, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma, ou seja, a sabedoria é tão benéfica para a alma como o mel é para o corpo. Então a alma tem sede de bons pensamentos, estão lá as emoções, estão lá as vontades, e essa alma é nutrida pela sabedoria de Deus. Ela que molda o caráter e ilumina o caminho. Ou seja, a sabedoria é um alimento que sustenta o interior do ser humano. Permite que ele viva de forma íntegra, permita que ele viva de acordo com os valores do reino de Deus, com os valores que Deus estabeleceu. E quando a gente encontra essa sabedoria e alimenta a nossa alma, vai haver o quê? O que ele diz aqui? Um bom futuro. Ou seja, não tem como errar. Se uma pessoa começa a adquirir sabedoria, ela não tem como errar na vida, ela vai errar, mas muito menos. Muito menos, muito menos. E quando errar, as pessoas vão dizer assim, ele não errou, ele não fez isso porque quis não, ele não compreendeu. Porque ele não é assim, a gente vê pela prática dele que ele é uma pessoa correta. Já ouviu isso de algumas pessoas, irmão Juvenal? Já, pronto, fulano fez isso, mas não é do feitio dele fazer isso não, é uma pessoa boa. A gente sabe que aconteceu alguma coisa e ele errou. Mas não é assim, ele não é esse tipo de pessoa. Né? Então, esse bom futuro, meus irmãos, é uma promessa de paz, de prosperidade, de uma vida estável. Então a sabedoria guia a vida para a gente escolher os melhores caminhos, obter as melhores respostas, a gente minimizar os erros, a gente evitar o mal, a gente começar a fazer o quê? Colheitas positivas. Colheitas positivas. Então esse é um futuro promissor. É um futuro promissor. Isso independe de conhecimento
acadêmico ou conhecimento formal. O indivíduo pode ser analfabeto, mas ter sabedoria. Isso é que é o bom da sabedoria. A sabedoria não foi destinada aos mais inteligentes, não. Com mais conhecimento, não. Ajuda. O cara que tem conhecimento ajuda. Porque ele vai ler, vai entender. Mas se ele não souber aplicar isso na vida, ele não é sábio. Então a sabedoria Deus disponibilizou para todo mundo, independente do seu conhecimento formal. Você pode ter a primeira série do primeiro grau, mas você pode ser uma pessoa sábia. E mais sábia do que o indivíduo que tem um PhD. Que tem um doutorado. O PhD é um doutorado na universidade. Não sei se com os irmãos funciona, sabe como funciona. Funciona assim. A gente faz o primeiro grau, não é assim? Depois faz o segundo, aí depois faz o ensino fundamental, faz o segundo grau, né? Faz um vestibular, não é assim, irmãos, não? Faz um vestibular, passa a entrar na universidade, né? A universidade é aquele curso que você faz, a gente chama de graduação, você está se graduando. Depois da graduação, tem mais 2 cursos que você pode fazer. Chama-se mestrado e doutorado. Aí você faz o mestrado. Do mestrado você pode se habilitar para um doutorado. O doutorado, quando é feito aqui no Brasil, chama de doutorado. Quando ele é feito fora, chama de PhD. Certo? Chama PhD. O PhD, traduzindo para o português, seria um doutor em filosofia na área tal. Por exemplo, doutor em filosofia na área de teologia, doutor em filosofia na área de economia. Por que se diz doutor em filosofia? Porque todo conhecimento surge da filosofia. É da filosofia que parte tudo, que se cria todo o conhecimento, que se dispersa em todos os conhecimentos. Então, por exemplo, a economia surgiu de onde? Do pensamento filosófico. Porque a filosofia, a questão mais básica da filosofia é o seguinte: o que é isso? Essa pergunta, o que é? Toda criança começa a fazer desde pequena. O que é isso? O que é isso? É tanto que pergunta tanto que às vezes a gente até cansa. Porque pergunta a mesma coisa. Essa é uma pergunta chamada pergunta filosófica. Por exemplo, pergunta filosófica: o que é a beleza? O que é o bonito? O que é o belo? O que é a chuva? O que é o vento? O que é uma cor? Né? O que é o homem? Pergunta básica, filosófica mais básica é essa: o que é o homem? E a gente não tem resposta, não. A Bíblia mostra. A visão bíblica diz o que é o homem. A gente sabe que o homem é um ser de natureza caída, que ele se rebelou contra Deus desde o Éden, resolveu escolher o caminho dele e deu as costas para Deus. Isso é o homem. E aí, por conta disso, ele morre. Né? O homem é mau por natureza. Então, tudo isso é resposta para o que é o homem, numa visão teológica. Certo? Então, o que é que ele quer dizer? O que é que o sábio está dizendo? Quando você adquire sabedoria, você vai obter resposta para todas essas questões mais básicas do homem. O que é uma mulher? O que é um homem? O que é uma criança? O que é um idoso? Isso é tudo pergunta filosófica. Né? O que é feio? É uma pergunta filosófica. Então, o que é o fogo? O que é a água? O que é a terra? Tudo é pergunta filosófica. E aí ele diz assim, para encontrar a verdadeira sabedoria, você tem que buscá-la e saber que ela é doce como mel. Então, a sabedoria é uma fonte de segurança e uma fonte de paz, porque um homem sábio é um homem pacificador. O homem sábio busca a paz, ele não busca a guerra. Ele pode até fazer a guerra, mas ele vai ver uma forma de fazer para que isso tenha o mínimo de percas possíveis, de mortes possíveis. Mas ele vai tentar tudo antes de ter uma guerra. A importância de buscar constantemente a sabedoria é o que a gente faz todo domingo aqui e a gente tem que fazer durante a semana, lendo, pensando, refletindo. Então, quando você adquire sabedoria, a sua esperança vai estar ancorada aonde?
naquele conhecimento que você tem, porque cada decisão que eu tomo é baseada no conhecimento que eu tenho. E se meu conhecimento está baseado na sabedoria, cada decisão que eu tomo, a possibilidade de eu errar é menor. A possibilidade de eu errar é menor. Então, a sabedoria vai trazer o quê? Realização e plenitude, vai trazer uma vida de paz, uma vida de satisfação. Então, meus irmãos, a esperança num futuro melhor, ela é fruto de quem? Da sabedoria. Da forma como você vive a vida. Porque a gente sabe que Paulo diz que depois de tudo, que tudo acabar, que vai permanecer o amor, certo? Mas ele diz que ao fim vai permanecer a esperança também. A esperança, ela depois vai estar incorporada ao amor. E ela está no amor também. A esperança é um elemento da fé. Mas aqui a esperança está associada à sabedoria. Ou seja, sabedoria significa confiança em Deus, confiança na sua providência. Então, a esperança de um bom futuro está associada a um bom relacionamento com Deus. Porque você vai aprender princípios que vão nortear a sua vida para melhor, não para pior. Mesmo que o futuro seja incerto, meus irmãos, mas a gente estando ancorado na palavra de Deus, a gente não teme o que pode vir pela frente. Porque o que vier, a gente vai saber dar uma solução e trazer uma solução. Certo? Então, que a sabedoria seja o quê? Uma prioridade na vida, buscar sabedoria. Né? Que essa sabedoria vai trazer esperança, e essa esperança está baseada em princípios o quê? Que são estáveis. Os princípios de sabedoria não mudam. Não mudam. Está aqui, 2.500 anos atrás escreveram isso, e está válido hoje. Continua válido, não perde a sua validade. A sabedoria não tem prazo de validade. A sabedoria é eterna, irmãos. A sabedoria vai permanecer pela eternidade. Sabe por quê? Porque o texto diz lá que foi pela sabedoria que tudo foi criado. Então a sabedoria estava na criação, estava junto. Então ela é eterna, ela que criou tudo. E as decisões sábias vão melhorar o quê? As nossas decisões no futuro. Então nós somos exortados nesses 2 versículos a buscar a sabedoria como quem busca o mel para se alimentar. A sabedoria é a base para uma vida plena, um futuro promissor, onde a gente vai estar vivendo uma esperança inabalável. E a sabedoria não é apenas aquele conhecimento que a gente busca, como a gente está buscando aqui também o conhecimento, né? Mas também é aquilo que norteia e orienta a alma para viver de acordo com a verdade e a bondade de Deus. Então, a gente é convidado, meus irmãos, a priorizar o quê? A busca pela compreensão desse conhecimento de Deus, que está aqui na sua palavra. Então, a gente vai nele encontrar o quê? Algo que sustenta a nossa vida em todas as fases da vida. Porque a sabedoria vai nos ajudar a viver todas as fases da vida. Amém? Amém.